Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus ele é tremendo, é maravilhoso. E a Bíblia tem tanta resposta que nos mostra a verdade que realmente Deus envia seu anjo. Quando ele quer operar algo, tem seus anjos preparados para isso. E agradecemos a Deus que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Nós vamos estar lendo algo tremendo, mas tem tantos exemplos aqui que Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Atos 5. Atos 5. Vamos ler do 17 ao 24. Aleluia. E aqui Deus, pela tua palavra revelada, que se renova a cada dia, vai trazer para nós algo tremendo. Como Ele está trazendo desde o início. Porque é em teu nome que nós estaremos presentes nesta casa de oração. E buscando a tua face. Aleluia. Que é o que nós precisamos, que a luz dele reduza no nosso rosto. Aleluia. Tudo é para a glória de Deus. Na unção do Espírito Santo e no poder que é no nome de Jesus Cristo. Necessário é que nosso Deus seja glorificado a cada dia. A palavra de Deus nos diz assim: algo aconteceu e a ação de Deus mudou a história para dar continuação aos planos perfeitos de Deus. Na nossa vida também é assim. Muitas coisas acontecem e o agir de Deus para que os planos prossigam nas nossas vidas. Porque se não fosse Deus, o inimigo já tinha parado. Mas quando Deus faz, o inimigo tem que partir em retirada. Diz assim a palavra de Deus: levantando o seu sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da ceia dos saduceus, encheram-se de inveja. Lançaram-se mão dos apóstolos e o expuseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora e disse: ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. Ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram guardas ao cárcere para que lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os guardas, não os acharam na prisão. Voltando, anunciaram: achamos realmente o cárcere fechado, com todas as seguranças e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes, ouvindo estas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Aleluia, amém? Glória a Deus. Olha que coisa tremenda, né? Que aconteceu. Aleluia. E é tão interessante que Deus faz coisas na nossa vida que a gente nem sabe, mas Ele faz. Será que os apóstolos, quando foram levados naquela prisão pública, será que eles sabiam? Eles vão me levar, mas Deus vai lá me tirar? Eu acredito que eles não sabiam o que Deus ia fazer. Muitas das vezes nós não sabemos o que Deus vai fazer,
Mas o propósito de Deus, ele sempre vem com algum objetivo ou qual? Primeiro, glorificar o nome dele. Segundo, completar também o que ele tem a fazer em toda aquela ocasião do que estava acontecendo. Então, não importando o que os apóstolos estavam passando e o porquê, Deus tinha algo a fazer. E quando ele tem algo a fazer, ele começa a mover ao favor daquilo. Ele começa a designar coisas para acontecer. E essas coisas acontecem da forma que ele quer. E ele faz e envia quem ele quer. E quando quer, ele mesmo faz, se ele quiser. Aleluia. Porque nós lembramos ali, quando foi na fornalha ardente, tinha um quarto homem. Aleluia. É tão interessante que aí não se falava tinha um anjo, falava tinha um quarto homem. Tem lugar que diz o anjo do Senhor. Maria apareceu um anjo. E foi o Gabriel. Então Deus, quando ele move algo, ele tem os anjos corretos para mandar para fazer ao nosso favor. E nada vai impedir que quando Deus envia, certamente aquilo ali vai se cumprir na nossa vida. Porque ele não envia algo para que não dê certo, ele envia algo para só completar, para que a barreira caia, para que os empecilhos venham sair da frente, para que ele venha completar essa boa obra dele. Nós observamos que dentro do cárcere, o povo de Deus é muito perseguido. Nós somos perseguidos pouco, mas tem lugar que é muita perseguição. Tem lugar que a gente não estaríamos aqui como nós estamos. Tem lugar que tu não poderia nem falar, tu tinha que conversar com Deus quietinho ou lendo. Porque se ouvisse a tua voz, se ouvisse o teu clamor, aí já ia certinho lá, prendia ou matava. Isso tem lá fora. Nós vemos que nós temos a liberdade de assaltar nossa voz ao Deus da glória, para que ouça e reconheça quem é o Senhor da tua vida, quem é o Deus ao qual você glorifica, quem você crê e acredita. E aqui falando algo tremendo, que nós temos que observar, se nós temos um chamado, quem tem que responder o chamado somos nós. Ninguém vai responder o teu chamado, você tem que responder o teu chamado. E é tão interessante que quando nós entendemos isso, Deus move em prol dessa coisa. Por quê? Porque foi Deus mesmo que nos chamou. Deus nos chamou, mas foi quem deu a resposta? Nós mesmos. Ninguém pode dar resposta por nós diante de Deus. Pode orar, pode interceder, mas a resposta tem que ser nossa. Até para aceitar Ele tem que ser a nossa resposta. Aleluia. E ali nós vemos que aqueles discípulos, eles ali estavam presos por causa de algo que aconteceu antes. Se a gente ler antes, vai ver o que aconteceu. Ou seja, tentaram impedir que a obra de Deus se cumprisse na vida deles. Muitas coisas acontecem na nossa vida para a obra não se cumprir. O inimigo ele trabalha de várias formas. É astuto. Ele quer enfraquecer, seja qual for a situação, ele precisa te enfraquecer. Por quê? Porque aí ele consegue trabalhar melhor. Enquanto você estiver se alimentando, se fortalecendo, fica mais difícil para ele. Então nós vemos que aqueles apóstolos, ele foi preso, mas eles não se enfraqueceram na sua fé. Passou por uma situação, mas não se enfraqueceram na sua fé. Nós temos que entender, como nós vemos exemplo na Bíblia Sagrada, não só com os apóstolos, mas com profetas, com outros, que sempre acontece algo e nem sempre é bom. Tem vezes que acontecem coisas ruins, tem vezes que acontecem coisas boas, tem vezes que você consegue ter uma vitória, tem vezes que não consegue ter uma derrota. Mas se Deus é tão fiel que Ele não te abandona em situação nenhuma,
Ele sempre vai estar contigo. E o que vai te manter você de pé é a tua fé. Por isso, quando ele respondia para aqueles que eram curados, ele disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Aleluia, grande é a tua fé. Você observa quando ele fala grande a fé, foi aquele momento, aquele momento que você usa e tu vê manifestada a glória. Parece que você se determinou e pronto. Igual a mulher do fluxo de sangue, se só eu tocar nas vestes, não precisa ser dele não. Olha a fé daquela mulher naquele momento. Antes a gente não sabe se ela teve tanta fé. Que ela procurou médico, procurou isso, procurou aquilo. Mas quando a fé dela foi direcionada ao Senhor, e quando ali ela conseguiu fazer o que era necessário, porque teve muito impedimento. Muitas das vezes a gente com a fé ainda tem o impedimento de chegar para lá cumprir. Mas aquela mulher não desistiu. Então nunca desista da tua fé. Aleluia. E ali prenderam os discípulos. Agora tá bom, conseguimos. O inimigo pensa que conseguiu, né? Não, conseguimos, agora não para ele. Já está na prisão. Tem guarda lá de fora, está preso ali, tem tranca, tem tudo, não tem como sair. É impossível alguém se livrar daquela cadeia. E estava segura de todas as formas. Não tinha como ninguém ajudar, porque todos tinham que seguir a ordem. Os guardas eram obrigados a seguir a ordem. E aí? Lembra de Paulo e Silas? Presos 2 vezes, dentro da prisão e nas correntes. E eles louvaram a Deus. E Deus fez um milagre. Por que é milagre? Ninguém poderia fazer aquilo. Do jeito que eles estavam, ninguém poderia fazer como foi feito. Só Deus. Tem coisas na nossa vida que não adianta. Só vai ser Deus. E ninguém vai poder fazer, ninguém. Mas Deus sempre pode todas as coisas. E ali, aquele discípulo preso, quem é que pode impedir a obra de Deus na nossa vida? Ninguém pode impedir. Vão tentar, mas ninguém pode impedir a obra de Deus nas nossas vidas. Quando Deus tem obra e Ele quer cumprir, quem poderá intentar contra os ungidos e os escolhidos de Deus? E ali tentaram. O problema é tentar uma coisa. A arma forjada chegar é uma coisa, ela prevalecer é outra coisa. E ali o que Deus fez? Proveu algo acontecer. Deus, quando quer, ele age de várias formas. Ele faz sinais, prodígios, maravilha. Ele derruba, ele cega, ele faz o que quiser para que o céu fique de pé para cumprir o que ele quer. E é tão interessante que o que acontece não é para mostrar o servo, o discípulo, não. É para mostrar quem é o Deus daquele discípulo. Porque o discípulo não podia fazer mais nada. Mas o nosso Deus pode tudo. Vai ver no discípulo o agir de quem? De Deus. É isso que as pessoas têm que ver na nossa vida, o agir de Deus. Não é olhar para a gente, que de gente, da gente, a gente vai fazer o quê? Praticamente nada. Significado que Deus pode fazer na vida de qualquer um de nós. E através de nós também, quando Ele quer, faz. Aleluias. E ali Deus tinha uma obra, vou tirar você da prisão. Mas Deus tirou da prisão com um propósito. Deus nos dá livramento com um propósito. Deus não dá livramento por acaso, de qualquer maneira, Ele tem propósito. Se vocês, cada um de nós aqui vai contar vários livramentos, mas porque Deus tem propósito. Aleluia. E ali os discípulos entenderam o propósito de Deus. Já falou, vou tirar agora, vai lá, continua fazendo o que eu te mandei. Aleluia. Na nossa vida, Deus sempre vai falar, continua fazendo o que eu te mandei. Independente das circunstâncias, da situação, porque quem dá a força e quem renova é Ele. Porque é necessário. E eles passaram por aquilo, mas a obra de Deus não tinha passado na vida deles, tinha que continuar. Nós estamos aqui, glorificamos a Deus, porque Deus tem obra ainda nas nossas vidas. Aleluia. Glória, glória a Deus.
Aí o inimigo chegou lá para ver e não viram mais. Mas Deus permitiu que o inimigo visse aqueles que estavam sendo direcionados, que estavam achando que aqueles homens já estavam presos, não tinha mais jeito, não tinha mais como fazer a obra de Deus, o que aprendeu, o que viu, o que vivenciou. Mas chegou lá, viu tudinho como eles armaram, mas a prisão estava vazia. Como é que eles iam entender aquilo? Estava tudo lá, mas dentro já não davam mais. Deus faz coisas, Ele segue através dos nossos inimigos. Ele faz o impossível, o inimigo se confunde porque ele acha que conseguiu. Quando Jesus, no terceiro dia, ele morreu, imagine aquele inferno quando Jesus chega lá. Quando ele achava que de repente ficaria pelo sepulcro, e ele já tinha ressuscitado e chegou lá. Glória a Deus. Deus surpreende os nossos inimigos com a nossa vida. Os planos que Ele tem conosco, Ele surpreende os nossos inimigos. Então olha o inimigo pensa, agora eu consegui, agora eu vou derrotar. Porque Ele se surpreende. Porque Deus está com o braço estendido de poder para ir de encontro aos nossos inimigos. Aleluias. E os apóstolos ali, eles entenderam que Deus livrou ele para que ele continuasse a obra. Aleluia. E ali eles foram lá continuar a obra de Deus, pregado por nós. Você sabe o que Deus tem nos ensinado, o que Deus tem falado para nós? Não é para pararmos, é para a gente continuar. É perseverar nessa verdade na nossa vida e expor essa verdade. Aleluia. O inimigo expõe muitas coisas que parecem verdade, mas é mentira, ou engano, ou final de morte. Porque por mais que pareça ser verdadeiro, o final é morte. Mas Deus não. Ele quer que tu expõe mesmo tudo aquilo, como quando se acende, candelabro e bota no alto, não debaixo de algo. A luz que há em nós não é para ficar oculta, ela é para brilhar. Para que olhe e possa ver que algo diferente está acontecendo nas nossas vidas. Pela presença do Pai, através do Espírito Santo, pela manifestação do poder que é no nome de Jesus Cristo. E eles continuaram a pregar o Evangelho. Eles continuaram a pregar a verdade. E é o que Deus não quer que a gente tire da nossa boca. Mas o inimigo tenta arrancar. Eles não temeram. Falaram, meu Felipe, agora eu vou porque eu vou ser preso de novo. Não, eles não se importaram. Porque eles estavam obedecendo a Deus. E sabemos que na continuidade muitas coisas podem acontecer. Mas a melhor na nossa vida é obedecer a Deus, independente de qualquer circunstância. Quem te sustenta e te guarda é o Senhor. A tua vida não é tua, é dele. A vida dele é a nossa vida. Isso não importa. Não importa o que dizem, tem que saber, porque essa verdade que está em ti não deixa ninguém roubar. Só tenha certeza, convicção você mesmo a respeito dessa vida que tu tem, que não é tua, mas é de Deus, e que ninguém pode roubá-la de você. Aleluia. Porque é Deus que cuida, é Deus que zela. Nós temos que estar, aleluia, atento a tudo isso. Aleluias. Glória a Deus. Grandioso esse Deus. Aleluia. É um Deus imensurável. Nós pensamos, nós imaginamos, mas a gente não tem a noção, na verdade, da profundidade, da essência desse Deus. Mas um dia há uma promessa que nós veremos como Ele é. Mas é nessa terra? Não, mas é na glória. Aleluia. Essa promessa é fiel e verdadeira, é o que nós cremos. E é aí que nós vamos perseverar até o final. Aí nós veremos a glória de Deus. Glória a Deus. O inimigo tem trabalhado e tem conseguido alguns ganhos. Mas o alimento que nos alimenta e nos fortalece, nos faz prosseguir e avançar. Aleluia. Esse alimento que é nos dado, como nós estamos recebendo essa porção hoje, temos recebido outras porções, não quer dizer que seja só aqui, mas desde que a porção seja de Deus, desde que seja o alimento de Deus, desde que a água que vem do trono da glória, o maná venha do céu, nós vamos prevalecer. Ninguém vai morrer,
mas vai vencer a morte. Aleluia. Porque Ele é o Deus que nos garante a nossa vitória. E jamais houve e haverá um Deus como o nosso Deus. É algo tremendo que eu acho que as pessoas, não por obrigação, mas todo mundo deveria ter a liberdade de adorar. Quem queira adorar. E tem gente que a vida obriga a pessoa a adorar o que ela não quer adorar. E adorar a Deus não é por obrigação, por entendimento, compreensão, aceitação. Eu acho que tantas brigas em países, se não servir o meu, vai morrer. Não deveria ser assim. Você quer servir a isso, Deus serve. Você quer servir a isso que você julga como Deus serve. O final é o resultado que Deus vai dar para todos. Não precisava ter essa briga, matar por causa de religião. Eles matam muito, não deveria ter morte. Só no Brasil, quer seguir isso, segue. Quer seguir aquilo, segue. O Brasil é laico. As pessoas podem seguir o que quer. Mas por que tem países que obrigam, e se não servir o que eles querem, que é matar, queimar, fazer isso? Por quê? Olha só. Deus dá liberdade de escolha. Tirando a soberania, que se ele for soberano, não tem liberdade de escolha. Mas ele dá liberdade de escolha. Não precisava acontecer isso. Só que o final. Todo final tem um resultado. E acabou. Quem seguiu esse caminho vai dar naquele caminho. Quem seguiu esse vai dar nesse. Quem seguiu nesse vai dar nesse. Quem voltou vai dar no de trás. Cada um vai chegar ao final do caminho. Ninguém vai andar com o resto da vida no caminho. Chega um dia que merece. E esse final do caminho vai mostrar onde você ficou, onde você está. Então não deveria ter isso, mas infelizmente tem. Porque essa é uma imposição do inimigo. Deus não faz isso, é uma imposição. Deus intervém porque tentam derrubar o que é dele, ninguém vai conseguir derrubar. Mas Deus quer que através do seu Filho, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quem não quiser, não tem problema, porque ele se importar com quem quer. Agora, quem tem que se importar com quem não quer e quem não tem, amém? Porque há uma esperança. E é o que Deus quer, porque muitos vão ser resgatados. Então, nós que estamos em pé, cuidemos para que não venhamos cair. Quando a gente for tentar ajudar alguém, a Bíblia fala onde um cego quer ajudar o outro. Diante da gente querer corrigir um, se está pior do que aquele que você quer corrigir. Nós primeiro temos que se importar primeiro com nós mesmos, para poder fazer o melhor. O pastor mencionou que tem dia que a pessoa te pede uma oração, você está numa situação igual que ele está pedindo. Mas quem disse que Deus não pode responder? João é um exemplo. Enfermo orou pelo enfermo e Deus respondeu. Às vezes, se há muito tempo, às vezes que tinha algo acontecendo, eu estou com um processo que está demorando o tempo de Deus. Eu não posso dizer que é Deus que está falhando, é o tempo de Deus. Deus já falou algo, já foi feito e vai acontecer. Eu me lembro que eu estava orando por uma pessoa, uma situação um pouco diferente, mas meio parecida. Ele alugou uma casa. Toda vez que o rapaz ia lá, o senhor ia lá para pedir para o homem, sair o homem já batia nele. E ele levou esse problema para dentro da igreja, a igreja gostava. Obreiro, eu vou, toda vez que eu pedi, ele não me bate, isso, aquilo. Eu falei, olha só, vamos orar. Deus vai tirar, não sei como. Mas o jeito que ele fizer, você está feito, é Deus. Orei, não demorou muito não, uns dias, uma semana, sei lá, 2. E aí a gente até esquece às vezes, né? Tanta gente que tinha que orar que eu esqueci. E ele chegou para mim, obreiro, ele saiu, só tem um negócio. Ele levou a chave, eu falei, pois é. Eu falei, você levou, foi, levou a chave, levou, mas ele não saiu? Saiu, só volta troca as fechaduras e pronto. E o cara saiu, nunca mais voltou, não bateu nele. E Deus tirou, foi embora. Então são coisas que Deus faz, que às vezes você passa por uma situação e Deus vai agir justamente através da tua vida naquela situação e a pessoa vai ser abençoada.
Mas não se esqueça, você está sendo honrado. Mas a glória é de Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus não deixa os seus servos enganados. Porque ninguém consegue botar algo diante da presença dos olhos do nosso Deus. E Deus também não se deixa enganar. Aleluia. E Ele nos mostra, Ele revela o oculto escondido, porque Ele tem algo a fazer na nossa vida. E porque o que está oculto escondido, Deus Ele começa a mover, porque qualquer tipo de atrapalho, Deus arranca e tira, para que a obra seja completa na nossa vida. Amém? Deus te concedeu algo muito precioso, que é você ser um instrumento nas mãos dele. Isso é muita preciosidade. Apesar do que passa, é muito precioso, porque a presença é de Deus. A presença é daquele que é o glorioso da glória, acima de tudo e de todos, Criador dos céus e da terra. Amado e glorioso Deus, aqui estamos, Pai, gratos ao Senhor, por ter, Deus meu Pai, nos escrito no livro da vida através do Teu Filho Jesus Cristo. E por planos que Tu tem para nossas vidas. O que nós pedimos, Pai, é que saibam que o Senhor é o nosso Deus. E que os planos da nossa vida glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Por isso, Deus, eis aqui, cada um de nós nessa casa de oração. Nós colocamos o nosso lar nas Tuas mãos. Ainda que tenha alguns que ainda não entenderam, mas nós, como coluna, Deus, colocamos nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor, entra com a Tua providência, Pai. E começa, Deus, a mudar histórias que precisam ser mudadas, mas todas, Deus, seja para a Tua glória. Nós pedimos também pelos nossos familiares, Deus, quantos desviados, quantos que ainda nem se achegou e nem entendeu, nem compreendeu o Teu amor, meu Pai, através desta obra maravilhosa, mas que venham entender, que venham receber, meu Pai, desta graça. Os nossos vizinhos, pedimos por eles, por cada um deles nós pedimos, pelos missionários, pelo povo espalhado na face da terra. A esperança é o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, por cada vida que está sendo representada pelos que estão aqui, pelos nomes que estão no caderno de oração, em cada situação, meu Pai, cada necessidade, nós colocamos diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja o Senhor. Queremos glorificar e testemunhar o Teu nome, o Teu poder e a Tua autoridade e majestade, em nome de Jesus, Pai. Continuamos abençoando e livrando, Pai, que a Tua boa e perfeita vontade se cumpra nas nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Porque a glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Glorificado, bendito é o Senhor. Glorifique Ele com tuas palmas. Glória a Deus. Observem e não desprezem tudo que Deus tem dado, porque nós vamos precisar dessa caminhada cada dia mais e mais de Deus. Ou em casa, ou no trabalho, ou na rua, ou outro lugar, por onde tu passar, nós vamos precisar de tudo que Deus tem nos dado. É igual quando você ganha uma roupa de frio, no calor você usa. Mas o inverno chega, não chega, e tu não tem que usar. As coisas que Deus deu hoje, de repente você não usa, mas de repente numa situação tu vai ter que usar. E aquilo ali vai ser a praia benigno para você. Então não despreze nada que Deus tem nos concedido. Amém? Glória a Deus. Depois toma um cafezinho, tem torrada. Aí, dê o que vocês quiserem, pega lá. Uma vez gelada, dê um cafezinho ali. Amém? Obrigado, Deus. Nos trouxeste seguro, vai nos levar da mesma forma, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. E os teus anjos, que são espíritos ministradores, Pai, ao Senhor ministra ao nosso favor, tem estado conosco. Mantenha, Deus, porque precisamos de ser guardados por Ti, hoje e sempre. Amém. E que o amor de Deus, o Pai,
E a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós que aguardamos a vinda do Cordeiro de Deus. E todos os japões falam juntamente comigo. Amém. Mais uma vez glorifica Ele e sejam abençoados cada dia mais em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.